Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra nesta noite. Não poderia deixar de falar um pouco sobre a Páscoa, porque nós estamos comemorando a Semana da Páscoa. E muitas pessoas, infelizmente, entendem errado o que é a Páscoa, né? Muita gente comemora de uma forma diferente daquela que a Bíblia nos ensina. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, como igreja de Deus, nós temos que sempre trazer à nossa memória aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a Páscoa. E para nós falarmos sobre a Páscoa, eu trouxe uma palavra baseada no amor de Deus, demonstrado através do cumprimento da missão de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. A Páscoa, ela deu início lá no Egito, ou melhor, depois do cativeiro do Egito. Lá dentro do Egito, vocês irmãos já conhecem a história, que Deus levantou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Amém? E naquela ocasião, o Senhor, com mãos fortes, Ele enviou algumas pragas ao Egito, praga de piolho, praga de rãs, praga de deixar a água do rio como sangue, muitas pragas, mas o coração de Faraó continuava duro, não libertava o povo de Israel. Mas a Bíblia nos ensina que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó, para que Deus demonstrasse o seu poder e realmente mostrasse para aquele povo que só existe um Deus. Alguns estudiosos vão dizer que cada praga estava referindo a um tipo de Deus que eles tinham ali no Egito. Então, cada vez que Deus mandava uma praga, Deus demonstrava para eles que o Deus deles não tinha nenhum poder, mas sim o Deus Criador de todas as coisas. E a última praga que o Senhor trouxe sobre o Egito foi a praga, ou melhor, é a praga ou a maldição de matar o primogênito. Deus então deu uma ordem para Moisés: olha, diga para o povo de Israel que nesta noite o anjo da morte vai passar sobre as casas dos faraós, dos egípcios, e eu vou recolher o primogênito de cada família. Depois disso, o faraó ele vai deixar vocês sair da escravidão. O povo de Israel estava escravo há aproximadamente 450 anos, ali no Egito. Depois que morreu José e a sua família, a Bíblia diz que levantou um outro faraó, que não conhecia a descendência de José, então começou a escravizar o povo de Israel. Então chegou a este ponto que Deus então resolveu libertar o seu povo. Então naquela ocasião em que Deus disse para que Moisés falasse para o povo: olha, hoje à noite vocês vão matar um cordeiro e vão passar o sangue nos umbrais da porta, e vocês juntem as famílias e coma este cordeiro assado junto com ervas amargas e pão sem fermento. Vocês façam isso. E a Bíblia diz que assim aconteceu, e no anjo da morte passou, e onde tinha o sangue na porta, o anjo passava por cima e ia adiante, ele pulava aquela casa onde tinha o sangue, e o primogênito não era morto. Então Páscoa, ela significa passagem. A palavra Páscoa no hebraico, ela tem um sentido de pular a marca, ou passar por cima, ou poupar. Então Páscoa significa passar por cima, ou poupar, ou passagem da morte para a vida. Então quando Deus deu esta ordem para Moisés, a Bíblia diz que exatamente isto que aconteceu. Deus poupou os primogênitos de Israel onde tinha o sangue, e todos os primogênitos de Faraó, dos egípcios, morreram. E naquela ocasião, então o povo saiu. Faraó libertou o povo de Israel. Daquele dia em diante, Deus deu uma ordem para o povo: a partir de agora,
vocês vão comemorar esse dia. A Páscoa era comemorada justamente nesse mês de abril e março que do nosso calendário. É comemorado a Páscoa nos judeus. Então a Páscoa representa passagem, ou melhor, passagem da morte para a vida. A Páscoa para os judeus representa isso. E para nós, o que representa a Páscoa? A Bíblia vai dizer que quando Moisés deu a ordem para que passasse um sangue sobre os umbrais da porta, um cordeiro foi morto. E a partir daquele momento, sempre que para o perdão de pecado, eles matavam um cordeiro. E a Bíblia diz que quando Jesus agora ele é morto, é sacrificado, ele derrama o seu sangue sobre a cruz, agora a nossa Páscoa representa aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue foi derramado sobre nós. Então, sobre nós agora não tem mais a maldição da morte, do pecado, porque Jesus levou sobre si toda a maldição da morte, do pecado. Então a Páscoa, ela não representa ovo de Páscoa, a Páscoa não representa chocolate, a Páscoa não representa coelho, a Páscoa representa cordeiro e sangue. Mas nos nossos dias representa o que? Chocolate e coelho. Mas na realidade a Páscoa no original ela representa o sangue de Cristo, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro sem mácula. E nós precisamos resgatar isso na nossa memória, porque as nossas crianças, elas estão sendo ensinadas essas coisas. E às vezes nós caímos na tentação de ir lá comprar um ovo de Páscoa, mesmo que não seja ideal, mas nós compramos. Não quer dizer que seja errado você comprar um ovo de Páscoa. Pode comer o ovo de Páscoa. Você só não pode falar para a criança que aquilo ali representa a Páscoa. É um ovo de chocolate, vamos falar assim, vou comprar um ovo de chocolate, mas tira a ideia de Páscoa da mente da criança, ou da nossa mente, porque a Páscoa não representa isso. A Bíblia fala que a Páscoa é isso, a Páscoa representa a vida para nós, a Páscoa representa a restauração das nossas almas, a restituição da vida para nós, a Páscoa representa sair da escravidão e agora viver livres para adorar a Deus. E dentro dessa ideia da Páscoa, nós podemos ver que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, e tudo aquilo que Jesus venceu na cruz, ele venceu com amor e por amor. Tudo aquilo que Jesus fez, toda a obra de redenção de Cristo foi por amor. Nós comemoramos então o amor e a vida. A Páscoa nós comemoramos o amor de Deus sobre nós e a vida que Ele nos deu, a vida eterna. E quando nós vamos desfolhar a Bíblia, nós começamos no texto de João capítulo 3, versículo 16 e 18. João capítulo 3, versículo 16 e 18. Aqui nós vamos ver o amor de Deus demonstrado pela humanidade. Então o amor começa primeiro no coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, assim diz o texto, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor que venceu na cruz, esse amor que derramou o seu sangue, esse amor que sofreu chicotadas, esse amor que foi caluniado, esse amor que sofreu pressão, esse amor nasceu no coração de Deus Pai, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então observa que este amor que venceu o pecado, venceu a morte, venceu as lutas do dia a dia, esse amor nasceu no coração de Deus Pai. Olha o tamanho do amor de Deus, que Ele enviou o seu próprio Filho para me amar e para amar você,
para nos resgatar das garras da maldição do pecado. E quando nós olhamos o que é a maldição do pecado, nós temos que olhar também um pouquinho para o Velho Testamento. A Bíblia diz que quando a pessoa levava um cordeirinho para ali ser sacrificado, a Bíblia diz que o cordeiro era levado perante um sacerdote. Então o homem que tinha o pecado, a mulher que tinha o pecado, colocava a cabeça, ou melhor, colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, e ali é como se ele transferisse todo o seu pecado para aquele cordeirinho. E a Bíblia diz que após feita aquela oração, com as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, o sacerdote vinha, pegava a cabeça do cordeirinho e imolava e cortava a sua cabeça, e depois era queimado. E a pessoa que levava aquele cordeirinho, agora imagina você, um cordeirinho novo, sem mácula, sem mancha. Imagina a crueldade ver um cordeirinho sendo morto, imolado por causa de você. E por que Deus permitia isso? É para que a pessoa visse o quanto era cruel o pecado, o quanto era difícil ver um cordeirinho sem mácula, sem pecado, um cordeirinho que não tinha nada a ver com a situação dele, estava morrendo por causa dele. Por que Deus permitia esta crueldade, vamos assim dizer, um cordeiro morrer pelo pecado de outro? Ele não tinha nada a ver, mas aquele cordeiro estava representando o cordeiro principal, Jesus Cristo, que um dia ele ia morrer por mim e por você. Aquele cordeirinho representava Cristo. E por que então que essa cena é terrível? Imagina, hoje eu não consigo ver, às vezes eu estou assistindo um vídeo na televisão ou na internet, eu não consigo ver quando um leão pega ali um cordeirinho, ou pega ali aqueles viadinhos que ficam no pasto, aqueles bichinhos que ficam no pasto. Eu não consigo ver a tamanha crueldade. Imagina você ver um homem pegando a cabecinha dele. O cordeiro, a Bíblia diz que o cordeiro, ele não geme, ele não chora, ele fica mudo, não é isso? Alguém já matou um cordeiro? Ele não berra, ele fica mudo. Por isso que a Bíblia diz, como um cordeiro ele foi para o matadouro, como um cordeiro ele não abriu a sua boca. Querido, isso representa o grande amor de Deus, o amor de Deus pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E quando Deus enviou o seu Filho, Deus já estava pensando, Deus já sabia de tudo. Ele tem o projeto todo na palma das suas mãos. Ele sabia que o seu Filho ia padecer. O próprio Filho também sabia o que ele iria padecer. Mas isso demonstra o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você. Então esse amor começou lá no céu, esse amor começou no coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho para morrer, para ser morto, para ser caluniado, para ser pisado, para ser maltratado. E eu estava ouvindo uma palavra nesta semana, e quando nós olhamos para o fato do sacrifício de Jesus, às vezes nós somos tendenciosos a pensar: não, pastor, mas muitas pessoas morreram crucificadas, muitas pessoas morreram até queimadas vivas. Eu acho que a morte de Jesus não foi tão assim pesada. Mas você não imagina, não foi a dor física só que Jesus sentiu. Jesus levou sobre si toda a carga do nosso pecado. Imagina, a maior dor que Jesus sentiu naqueles momentos não foi nem a dor física, mas foi quando ele olhou para o céu e viu que Deus tinha virado as costas para o seu Filho. Deus abandonou o seu Filho no momento da maior dor na cruz. Essa foi a maior dor que Jesus sentiu. Nenhuma outra pessoa pode sentir o que Jesus sentiu na cruz, porque o próprio Pai o abandonou. Você sabe por que o Pai o abandonou? Porque Deus não suporta o pecado. Então quando Jesus estava na cruz, Ele estava com o peso do meu pecado, do seu pecado, e Deus não podia suportar tamanha maldição ou tamanho pecado sobre a vida de um homem e sobre a vida do próprio Filho dele. Deus amou você. Então quando você começar a pensar sobre a vida de Cristo, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre a Páscoa, pense nesse grande amor que nasceu no céu. E quando nós vamos descorrendo a história, nós chegamos no fato em que Maria, ela agora recebe a visita de um anjo. E aqui agora nós vemos o amor de José por Maria.
gerado pelo Espírito Santo também, que vence. A mensagem que eu quero direcionar para vocês nesta noite é este amor que venceu. O amor sempre vence. O ódio não vence. O rancor não vence. Mas o amor vence. Quando você ama, tudo dá certo, amém? Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, as portas se abrem. Quando você ama, você não mede esforço para fazer, porque você faz por amor, e quem faz por amor, recebe a recompensa, amém? Quem faz por amor, recebe a recompensa. A Bíblia vai dizer que então José agora, desposado com a sua noiva, na semana de casamento, na semana de núpcia, ele estava ali preparando o dote do casamento, porque naquela época o noivo tinha que pagar um dote para o pai da noiva. Talvez ele estava ali arrumando esse dinheiro, indo no banco, ou sei lá, juntando os recursos para pagar o dote para o seu futuro sogro. E de repente chega essa notícia para José. Somente o amor de Deus gerado dentro do coração dele pôde suportar uma notícia dessa. Agora você imagina comigo, num contexto em que o homem ele tinha muito mais poder do que a mulher não era considerada, a mulher era como uma escrava naquela época, a mulher não tinha voz ativa, a mulher não tinha valor, a mulher sempre respeitava o seu marido, a mulher tinha às vezes que chamar o seu marido até de senhor. Era o contexto daquela época. E agora José, prestes a casar, ele recebe a notícia de que a sua noiva está grávida. E aí a sua noiva fala: foi gerado pelo Espírito Santo. Mas não ficou só nisso, a Bíblia diz que um anjo apareceu também para José. E o anjo disse: José, não teme receber Maria como sua esposa, porque o que está gerado nela é fruto do Espírito Santo. O que eu quero trazer na sua memória é como que isso aconteceu. Isso aconteceu foi porque o amor de Deus entrou no coração de José. E onde tem amor não tem rancor, onde tem amor não tem dúvida, onde tem amor não tem desconfiança, onde tem amor as coisas andam tranquilamente. Observe então que o amor venceu, quando Deus olhou e viu do céu abaixo que não via nenhum justo sequer. Agora Deus então resolve escolher Maria, e Deus então coloca o seu amor dentro do coração de José. Fala: José, não teme receber, porque era verdade, era justo, era isso mesmo que tinha acontecido. O amor venceu mais uma vez. O amor venceu mais uma vez. Por amor, José, quando soube da gravidez de Maria, ele quis abandoná-la, pois naquela ocasião, só o marido poderia levantar acusação de adultério contra a sua parceira. Ele teve vontade de fazer isso. Por que ele queria fazer isso? Por amor. Por amor. Quando José soube que Maria estava grávida, ele quis ir embora, fugir dali, porque se ele fugisse, Maria seria salva. Se ele fugisse, Maria seria salva. Ninguém ia apedrejar Maria, porque quem tinha o poder de acusar era só ele. Então quando ele colocou no coração em fugir, não era para proteger ele mesmo, era para proteger a própria mulher, a própria Maria. Porque se ele fica, ou melhor, se ele acusa Maria de adultério, Maria seria apedrejada. Então, até mesmo no fato de José ter escolhido abandoná-la, ele estava abandonando por amor. Ele não queria que Maria fosse apedrejada. Mas a Bíblia diz que neste momento o anjo do Senhor interveio e falou: José, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Por amor, José enfrentou o preconceito dos seus amigos e familiares. Por amor, eu estou trazendo à sua memória que o amor sempre vence. O amor sempre vence. Por amor, José não hesitou em receber Maria como sua
esposa. Esse amor, querido, não é um amor carnal, mas é um amor de Deus. Deus colocou esse amor no coração de José. Se não fosse Deus colocar esse amor no coração de José, ele teria denunciado Maria, e Maria teria sido apedrejada, que talvez é isso que nós faríamos hoje. Porque se nós não pedirmos de Deus esse amor, para o perdão do nosso cônjuge, para o amor, sem preconceito, sem desconfiança, se nós não pedir de Deus esse amor, nós corremos o risco às vezes de abandonar o nosso cônjuge. Mas aqui Deus nos mostra para nós mais uma vez, e esse amor que nasceu no céu desceu ao coração de José, e José agora não hesitou em receber Maria como sua esposa. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 23 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso aconteceu, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Esse é o texto bíblico que fala exatamente daquilo que nós falamos. A Bíblia está revelando aquilo que aconteceu com a gravidez de Maria. O amor venceu. Amém? Pode dizer comigo? O amor venceu. José não hesitou, ele amou. Mas esse amor não foi gerado dele, foi gerado de Deus. Em terceiro lugar, agora o amor de Jesus em cumprir a sua missão. Observe que Deus amou o mundo e enviou Jesus. Esse amor entrou no coração de José, aceitou Maria, Jesus nasceu, e agora chegou a hora de Jesus demonstrar o seu amor. Esse amor que foi gerado no céu. O próprio Deus está conosco, o Emanuel, Deus conosco, Jesus. Jesus agora, ele demonstra o seu amor. Seu amor agora é demonstrado no cumprimento, no suprimento das nossas necessidades. O primeiro milagre que Jesus faz, ele atende à necessidade do seu povo. Lá na transformação de água em vinho, em João capítulo 12, o primeiro milagre de Jesus, ele transforma água em vinho, ele traz mantimento, ele traz alegria para o povo. Então Jesus agora demonstra o seu amor no suprimento das nossas necessidades. E ele continua demonstrando esse amor até hoje. Ele continua suprindo as suas necessidades até hoje. Ele continua derramando o pão de cada dia sobre a sua mesa. Ele continua te abençoando. A Bíblia vai dizer que também ele alimentou 500 pessoas, ou melhor, 5.000 pessoas, sem contar homens e crianças. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele alimentou lá em Lucas capítulo 6, multiplicação de pães e peixes. Ele mais uma vez demonstrando o seu amor no suprimento das nossas necessidades. Olha que o amor foi gerado e vem vindo. Agora Jesus é o amor. Ele agora demonstra o que ele veio fazer, demonstrar o seu amor. Ele multiplicou pães para mais 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, em Marcos capítulo 8. Teve uma pesca milagrosa também. Jesus, lá em Lucas capítulo 5, uma pesca maravilhosa, uma pesca milagrosa. Teve outra pesca, na última pesca, não falha a memória, 153 grandes peixes. João capítulo 21, é Jesus demonstrando o seu amor em suprir as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades.
Jesus caminha pelas águas, Jesus faz muitos outros milagres. Agora Jesus também, Ele demonstra o seu amor diante das nossas enfermidades físicas. Jesus demonstrou o seu amor suprindo as nossas necessidades. Jesus agora demonstra o seu amor curando as nossas enfermidades. O amor representado, o verbo se fez carne, Ele está entre nós, Ele estava entre eles, Ele está aqui conosco, Ele está demonstrando o seu amor a cada dia. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 17, que Ele curou 10 leprosos. Ele trouxe a visão aos cegos, Mateus capítulo 12. E esse texto, Mateus capítulo 12, vai falar que esse homem era endemoniado, era cego e mudo. O Senhor Jesus agora demonstrando o seu amor em curando as nossas enfermidades físicas. O amor de Deus está encarnado, o amor de Deus é o próprio Cristo. Cristo é o amor, aleluia. Ele está aqui, Ele estava lá e está aqui, porque Ele é onisciente e onipresente, Ele é onipotente, aleluia. Ele está em todos os lugares. Esse mesmo Deus que supriu a necessidade daquele povo, está aqui nessa noite também, para suprir a sua necessidade, aleluia. Ele curou os surdos, a Bíblia vai dizer, Marcos capítulo 7, Ele curou a sogra de Pedro. Muitos milagres Jesus fez, demonstrando o seu amor diante das nossas necessidades físicas, ou das nossas enfermidades físicas. Jesus demonstrou o seu amor. Jesus também demonstrou o seu amor diante dos enlutados. Jesus ressuscitou mortos. Lucas capítulo 7, Jesus está diante de uma viúva que perdeu seu filho, chamada viúva de Naim. Jesus então tocou naquele caixão e pediu para que ele se levantasse. Ele se levantou. Jesus trouxe a vida para aquele menino, o único filho que ela tinha. Jesus trouxe a vida também para a filha de Jairo, a Bíblia nos relata em Lucas capítulo 8. Jesus trouxe a vida para Lázaro, João capítulo 11. Muitas ressurreições Jesus fez. O seu amor sendo demonstrado também perante os que sofrem pela perca de um ente querido. Ele demonstrando seu amor diante das nossas necessidades. Ele demonstrando seu amor diante das nossas enfermidades. Ele é amor. E é isso que Ele continua fazendo. O seu amor demonstrado em perdoar nossos pecados. Aqui que eu quero chegar, eu acho que é o ponto mais principal dessa palavra. Observe que o amor foi gerado no céu. Deus amou o mundo. E Deus colocou esse amor no coração de José para que ele não abandonasse Maria. Agora Jesus está grande. O seu ministério começou com aproximadamente 30 anos de idade. E ele agora demonstra esse amor. Dá continuidade ao amor que Deus gerou lá no seu coração. Jesus agora ele veio para quê? Ele veio para ser aquele cordeirinho que todas as vezes que uma pessoa colocava a mão sobre a cabeça dele, imolava aquele cordeirinho. Agora não era um cordeirinho, era o cordeiro principal, era o cordeiro de Deus, era o próprio Filho de Deus, aleluia. Ele sim levou sobre nós todos os nossos pecados. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. E nos últimos anos de Jesus Cristo, aproximadamente 3 anos e meio de Jesus, que foi o seu ministério, foi o período mais difícil que Jesus passou, porque Ele enfrentou a tentação do diabo, Ele enfrentou a tentação do pecado, Ele enfrentou vários tipos de perseguições dos fariseus, dos saduceus, mas Jesus em nada Ele foi falho, em nada Ele pecou, Ele continuou sendo justo. Esse Cristo que nós comemoramos hoje, a sua ressurreição, Jesus ressuscitou, aleluia. O amor de Jesus agora é demonstrado, meus irmãos, através do perdão do nosso pecado. Quando nós olhamos no texto de Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, aqui vai demonstrar Jesus perante o deserto, e ele sendo tentado pelo diabo. Ele foi tentado em pecar, quando ele estava com fome, quando ele estava com sede, quando ele estava realmente debilitado fisicamente, ele foi tentado.
Uma coisa é você ser tentado enquanto você está lá deitado na rede, descansando com a barriga cheia. Mas ser tentado no seu momento mais difícil, no seu momento de dor, é muito difícil para um homem suportar. Mas Jesus suportou a tentação do diabo. A Bíblia diz que o diabo, olhando para Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Jesus agora está sendo tentado pelo desejo de comer. Imagina você passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e de repente você sabe que você tem o poder de transformar aquelas pedras em pães, em pizza, em bolo, e o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas Ele não faz porque Ele tem um compromisso com o Pai, porque Ele nos ama. Foi por amor que Ele venceu. E por amor Ele disse: não, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu o diabo na sua primeira investida. Mas teve outra investida que o diabo fez com ele. Ele disse: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos Ele os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo sabia a Bíblia de cor. Jesus foi tentado ouvindo o próprio diabo falando a Bíblia para ele. A tentação era tanto física como emocional, psicológica. Mas ele era o Filho de Deus, era 100% homem e 100% Deus. Ele venceu porque o amor estava gerado dentro dele. Ele é o próprio amor, o amor do Pai que amou o mundo de tal maneira, estava sobre ele, e jamais ele ia ceder para o diabo, querido, porque ele me amou e amou você também. E assim diz Jesus para o diabo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou mais uma vez em um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei. Olha aqui Jesus agora sendo tentado pela concupiscência dos olhos, tentado pela soberba da vida, mas Jesus não pecou. Como diz os apóstolos, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Você sabe por que ele não pecou? Por causa do amor que ele tinha por você, por causa do amor que ele tinha por mim. Porque ele sabe, se ele não cumprisse a sua missão, eu e você estaríamos condenados a morrer no inferno, ou melhor, a sofrer no inferno infinitamente. Um fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre, assim diz a palavra. Onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. É esse o destino do pecador que não tem os seus pecados perdoados. E aí Jesus responde para ele. O diabo disse assim: tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Ele é muito audacioso. Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram. Observa que era no finalzinho do seu propósito, 40 dias de jejum, bem no finalzinho aqui, o diabo aparece. Sabe aquele momento que você está para botar a mão na bênção, aí chega o diabo e tira você do foco. Se você não ficar esperto, você perde. Você acaba fazendo a coisa errada e perde. Jesus estava um passo de receber os anjos, aqui como diz a palavra. Então os anjos, o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Estava prestes dos anjos chegar e servir Jesus com as suas necessidades. Mas o diabo, vendo que a agonia de Jesus, o sofrimento de Jesus chegou exatamente naqueles minutos finais, naquelas horas finais, é agora que eu vou pegar Jesus, é agora que eu vou convencer ele a me adorar, é agora que eu vou convencer ele a pular desse pináculo, é agora que eu vou convencer ele a transformar estas pedras em pães. Mas ele tinha esquecido que aquele era o Filho de Deus, aleluia, e ele não venceu, ou melhor, ele não cedeu às astúcias do diabo, mas ele venceu, aleluia, para a glória de Deus. E a Bíblia diz que o diabo retirou-se dele.
E aqui Jesus nos dá uma lição muito importante: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. O amor de Jesus venceu também o pecado. Nós vemos aqui que Jesus venceu o diabo. O amor que ele sentia por mim, o amor que ele sentia por você, ele venceu o diabo. E o amor que ele sentia por mim e por você, ele também venceu o pecado. Você acha que Jesus não foi tentado em toda sorte de pecado? Jesus foi tentado, ele era homem. Mas o apóstolo Pedro nos diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca, assim diz a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem, diga comigo, sem o quê? Pecado. O texto está dizendo que ele passou todo tipo de provação. Ele foi tentado em tudo, mas ele não cedeu ao pecado, não cedeu ao pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia. Meus irmãos, por amor Jesus venceu o diabo, por amor Jesus venceu o pecado, por amar a mim, por amar a você, ele enfrentou até as últimas consequências. Agora se coloque você, homem que está aqui nessa noite, como é difícil sofrer tentações, o como é difícil sofrer ciladas, mas Jesus sofreu todas e venceu todas, porque ele te ama, porque ele tem um propósito na sua vida. Aleluia. Então ame esse Jesus, glorifique esse Jesus no dia da Páscoa. Não comemore um coelho, mas comemore o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para o perdão dos seus pecados, para o perdão dos nossos pecados. Nós temos que ter isso na nossa mente. Como diz o apóstolo, nós temos que deixarmos de ser crianças e entender as coisas erradas. A Bíblia ensina uma coisa e muitas vezes nós caminhamos por outro lado. A Bíblia fala a verdade e nós caminhamos por o lado da mentira. A Bíblia fala toda a verdade. Ela é a palavra de Deus aos nossos corações. Em último lugar, querido, nós vemos agora Jesus, depois de vencer o diabo, depois de vencer o pecado, agora Jesus tem o último inimigo a vencer. Qual é o último inimigo? A morte. A morte. Quem de nós poderíamos vencer a morte? Talvez nós conseguiríamos vencer o diabo, nós conseguiríamos vencer as tentações com a ajuda de Deus, mas a morte é só com a ajuda de Deus mesmo, você não consegue. A morte, quando ela vem, mas Jesus mostrou para mim e para você que a morte não tem domínio sobre o Filho de Deus, e eu sou filho, você também é filho. A morte não tem domínio sobre a sua e nem a minha vida, amém? A morte não tem domínio sobre você, pastor, mas quantos cristãos já morreu? Sim, mas vai ressuscitar um dia para morar com Cristo, aleluia, assim como Cristo ressuscitou. A morte não tem poder sobre a minha e nem sobre a sua vida. Assim Jesus declara na sua palavra, ele venceu a morte. Mateus capítulo 28, versículo 1 e 8 diz assim: depois do sábado, preste atenção nessa leitura que é importante. Depois do sábado, tendo comemorado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo,
sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, Ele não está aqui, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. Como tinha dito, venha ver o lugar onde Ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para Galiléia, aleluia. Lá vocês verão, montem, ou melhor, notem que eu já os avisei, aleluia. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Querido, é este o resultado daquele que tem Deus no coração. A morte não é o último inimigo, ou melhor, a morte, ela não pode te derrotar. A morte foi vencida por Jesus Cristo. Depois de sofrer o peso do meu pecado e do seu pecado, depois de ele padecer muito, cruelmente sobre a mão daqueles soldados romanos, agora, querido, a morte ele enfrenta. Interessante que quando nós vamos ver a história da morte de Jesus, Jesus, ele não morreu sem ar, ele não morreu sem ar, ele tinha que morrer por hemorragia. A morte de Jesus tinha que ser por hemorragia. O sangue tinha que derramar todo. Observe que Jesus estava pregado na cruz. Então o historiador disse que ele não podia fazer isso, porque senão ele morria sufocado. Ele tinha que sempre puxar o seu fôlego para cima e deixar que seu sangue escorresse todo. Jesus não morreu daquela forma que vocês sabem que não sei falar a palavra. Ele não morreu sem ar, mas ele morreu com hemorragia. Hemorragia. Você sabe por quê, querido? Para demonstrar o tamanho da dor que ele sentiu. Talvez se ele dobrasse o seu corpo ali, morria mais rápido. Tanto é, querido, que a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Ele morreu porque derramou todo o seu sangue. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Mas ele venceu a morte. E o diabo, talvez achando, agora eu venci, matei Jesus. Jesus agora acabou. Não, era o recomeço. É o que a Páscoa representa. A Páscoa representa isso. Jesus venceu a morte por nós. Assim como o sangue era colocado nos umbrais da porta ali dos hebreus. E o anjo da morte passou por cima. Agora Jesus, ele passa o seu sangue diante da sua vida. Ele passa o seu sangue diante da sua casa. E o anjo da morte tem que passar por cima, porque a morte não tem domínio sobre a sua vida, amém? Jesus venceu a morte por você. Mesmo que você perca esse corpo físico, um dia ele vai ressuscitar um corpo de glória, para sentar-se à direita de Deus Pai, aleluia. É esse Cristo que nós confessamos, é esse Jesus que nós adoramos, esse Jesus que ressuscitou dos mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades nas minhas mãos. Jesus venceu, querido, aleluia, e nós somos seus irmãos. A Bíblia diz que ele é o unigênito filho do Pai, ele é o primeiro, e nós somos os próximos descendentes, ou irmão de Jesus. Aonde ele estiver, nós também vamos estar. Mas você tem que crer. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar desconfiado com as coisas. Você tem que crer. E quando eu falo crer, enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades, porque Jesus disse que nunca seria fácil ser crente, ser cristão. As lutas, as perseguições seriam constantes. E talvez você não sofra hoje uma perseguição física como os hebreus sofreram, como alguns crentes sofrem em alguns países, mas talvez a sua perseguição hoje é psicológica, é ideológica. Talvez a sua ideologia não bate com a ideologia de Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver com outra ideologia, a não ser a ideologia de Jesus, você está perdido. Você não tem a salvação, porque a Bíblia fala assim: quem crer será salvo, mas quem não crer em Jesus já está condenado. Você tem que crer no Senhor Jesus.
Atos capítulo 2, versículo 23 e 24 diz assim: este homem, apóstolo Pedro falando ali com a multidão, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Jesus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse. Irmãos, nós trouxemos nesta noite esta palavra sobre o amor que venceu. O amor nasceu no coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse amor desceu no coração de José. José não hesitou em receber Maria como sua esposa. Então Jesus nasceu, e agora Jesus, ele representa o seu amor durante a sua vida, demonstrando o seu amor, suprindo as nossas necessidades, demonstrando o seu amor, curando as nossas enfermidades, e demonstrando o seu amor, perdoando os nossos pecados. Jesus sofreu por amor, e ele só venceu porque ele amou, e ele é amor. O que ele ensina para nós? Nós só vamos vencer se nós amarmos uns aos outros. O amor sempre vence, o ódio não vence. O ódio talvez pode passar, como diz o ditado, colocar uma peneira para tampar o sol. Mas o ódio, ele sempre vai trazer mais ruína, mais destruição. O amor tem que vencer. Assim como Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, você tem que amar o seu irmão ao ponto de entregar a sua própria vida por ele. É esse o ensinamento de Jesus. Nós temos que estar preparados para sermos um Cristo nesta terra. Nós somos cópias de Cristo nessa terra. Nós somos testemunhas de Jesus sobre essa terra. E se nós não estivermos dispostos a caminhar nos passos de Jesus, fazer o que Jesus fez, nós não somos dignos do seu reino. Porque isso demonstra que nós não entendemos nadinha do seu evangelho. Quando ele fala que levou sobre si todos os nossos pecados, isso não significa que você pode pecar livremente, não. A pessoa que conhece a Jesus e conhece esse amor, esse plano de Deus, ela foge, ela corre, ela quer ser santo cada vez mais, ela quer amar cada vez mais, ela quer perdoar cada vez mais. O amor sempre vence. E talvez você esteja vivendo esses momentos de atraso na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de decepção, as coisas não estão caminhando como você queria que caminhasse. Talvez está faltando você agir com amor. Porque a Bíblia vai dizer que por amor Jesus sofreu todas as consequências do pecado, todas as investidas de Satanás, mas no final o que aconteceu? Jesus ressuscitou, aleluia, e Deus deu para ele um corpo glorificado, e ele está sentado à direita de Deus Pai. Deus o glorificou, aleluia, como seu principal filho. Lógico, sempre foi, sempre será o seu principal filho. Ele é Deus. E por que Jesus assentou no trono? Por que Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes, como diz a palavra? Porque ele venceu por amor. E se nós vencermos por amor, e se nós agirmos com amor, querido, nós também teremos um novo nome, porque a Bíblia diz que nós temos um novo nome lá no céu. E quem é que vai receber esse novo nome? Todos aqueles que vencer com amor, com fidelidade, com paciência, com perseverança. Ficamos de pé, vamos encerrar. Último texto para nós encerrar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Apóstolo Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Você também. Diga assim: eu fui crucificado com Cristo. Amém. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então hoje você está vivo, é porque Cristo vive,
Você foi crucificado com Ele. A morte era para ser sua, a morte era para ser minha, a crucificação era para ser sua e minha, mas Ele morreu por você. Amém? Então Ele vive, nós também estamos vivos, assim como Ele vive, nós também vivemos, pela graça e a misericórdia de Jesus. Amém?